agradecer, né, por todo esse ano, pelas oportunidades que se renovaram a cada dia, né, de estarmos aqui, principalmente nesta casa, sempre a cada domingo aprendendo um pouquinho mais, né? Então, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus e todos aqueles espíritos, né, que estiveram presentes, nos ajudando, em especial a nossa mentora, Benedita Fernandes, esse espírito extraordinário que já há mais de 40 anos que preside esse trabalho de visita aos doentes. Hoje eu recebi uma mensagem até interessante. A pessoa estava me dizendo que agora, o mês de fevereiro, vai acontecer uma coisa, não sei se é interessante, mas dentro da matemática isso acontece. Diz que fevereiro vai ter 4 segunda-feira, 4 terça, 4 semanas, né? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Vai ser tudo de 4. 4 domingo vai estar até legal, né? Mas 4 segunda-feira, aí é nós. E isso só vai acontecer novamente daqui a 823 anos, né? Então, nós não estaremos aqui. Quem sabe poderemos estar novamente, né? Daqui a 800 anos, até para a gente dar uma passadinha lá em Quirion, né? E voltar e reencarnar aqui novamente. Mas são coisas que acontecem. Aí e o último dia, né, vai ter 25 horas. Na segunda-feira, deve ser. Então vamos lembrar a figura extraordinária de Jesus e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para assimilarmos a mensagem desta manhã, que estará a cargo do Toninho, ele que é um trabalhador desta casa, que veio lá do Nordeste há um bom tempo e adentrou esta casa e aqui permanece já há muitos anos. Ele tem também, além do trabalho de domingo, ele faz parte do trabalho do rádio, né? Levando sempre a mensagem de Jesus a todos aqueles que se dispõem a ouvir, a todos aqueles que buscam, né, na mensagem de Jesus o consolo, a esperança, se fortalecendo na fé. Assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Deus, nós damos por iniciada esta pequena reunião e vamos então passar a palavra ao nosso irmão Toninho. Bom dia a todos. Sempre rogando a Jesus a sua proteção, o seu amparo, para que estejamos nós serenos, tranquilos, para recebermos as vibrações, as energias boas que vêm de nós. Nesse momento em que estamos nesta casa e acalmamos os nossos pensamentos e entramos em sintonia fina com o nosso anjo de guarda, e aí nós podemos conversar com ele, ouvi-lo melhor, diferentemente quando no dia a dia estamos nessa turbulência que nos acontece todos os dias, essa correria, em que, não esqueçamos, temos que sempre ter um momento para apacentar os nossos corações, as nossas mentes, para podermos carregar essas baterias e continuarmos a nossa luta, a experiência da vida que Deus nos concedeu. O tema de hoje
a felicidade não é deste mundo, ele é muito intrigante, porque nós já tivemos a oportunidade de ouvir vários oradores, seminários sobre esse tema, e quem quer esgotar um tema como esse estaria um pouco fora da casinha, como é um dos itens desse capítulo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Suicídio e loucura. Seria uma loucura você querer esgotar a interpretação de um tema como esse. A felicidade não é deste mundo. Está para aqueles que querem estudar um pouco mais. A mensagem está no capítulo número 5, causas das aflições. As aflições, né? Bem-aventurados os aflitos. Causas das aflições é um tema. Causas anteriores das aflições é outro tema que está lá. Esquecimento do passado. Motivos de resignação. Estou aqui ditando alguns temas que tem nesse capítulo. E nas instruções dos Espíritos tem várias mensagens que eu escolhi essa sobre a felicidade do cardeal Morlot, uma mensagem que o Allan Kardec agrupou nesse capítulo para nos presentear. Então vamos começar pensando da seguinte maneira: qual é a nossa expectativa de felicidade nessa atualidade, nessa vida em que nos encontramos? O que você espera da felicidade? Aproveitando também o ensejo, estamos no final do ano, e sempre, final do ano, é aquela velha história que nós fazemos, colocando a contabilidade em dia da nossa vida, lembrando do que fizemos, se vamos melhorar, se não vamos, se engordamos, se emagrecemos, se vamos fazer regime, se não vamos, se vamos para a academia, se vamos estudar. São tantas tomadas de decisões que a gente começa a pensar, o ano acaba, e aí você começa a fazer um monte de projetos. Vamos tentar, nesses 30, 40 minutos que estamos aqui, fazer um projeto de felicidade. Um projeto de felicidade que seja viável, sem ilusão. Então, qual é a expectativa que nós temos sobre a felicidade? Nós temos que lembrar de que quando nascemos, e aí eu me refiro a essa vida, a esse corpo, quando nascemos, nós abandonamos um momento em que até a alimentação nossa, ela era automática. Nós estávamos ali, junto com a nossa mãe, antes de nascermos, ligado ao cordão umbilical, e o alimento passava pelos tubos e chegava até nós. Não sentíamos frio, nem calor, e o alimento chegava e nós nos sentimos agradáveis. Ao sair do corpo da mãe, ao nascermos, ficamos de cabeça para baixo e começamos a chorar. E quase que não paramos mais de chorar, de reclamar. Se nós prestarmos atenção, é o que mais nós fazemos. Não sou feliz, esse mundo é ruim, é tanta coisa difícil, como está difícil, como está chato.
é uma coisa que nós sempre arrumamos um jeito, é de reclamar. Por isso, a pergunta: que expectativa nós temos da felicidade? E aí, lembrando que nascemos, nós temos junto conosco uma expectativa verdadeira de que vamos envelhecer, de que vamos adoecer e de que vamos morrer. Porque o morrer é algo que vai acontecer nesse corpo físico todos os dias. São inúmeros as bactérias, as células, os seres vivos que estão conosco, que vão nascendo e vão morrendo. Todos os dias vão morrendo. E nós, alguns de nós, até envelhecemos mais, outros menos. Mas, para o padrão de felicidade que é oferecido aqui, morrer, envelhecer, adoecer, já é um ponto negativo. Isso é certeza que você vai ter. Então, como que você vai ser feliz? É necessário colocarmos no nosso projeto de felicidade algo mais concreto. É necessário que tenhamos conhecimento sobre nós mesmos. Quem somos nós? Quem sou eu? Sou o corpo físico que vai se acabar com a morte física? Ou esse ser pensante é o espírito que é imortal? Uma das premissas, um dos temas que a doutrina traz, doutrina espírita, imortalidade da alma. Já sabemos disso. Você pode até duvidar de que é imortal, de que é um espírito, porque muitos só vão lembrar de espírito quando se fala no sobrenatural, naquelas velhas histórias que a gente desde criança escuta, quando as pessoas diziam para nós assim: olha, uma casa mal assombrada, aquela estrada tem uma assombração, não passa tal hora ali. São inúmeras histórias, até as mais modernas, como a loira do banheiro, a loira do táxi. Dependendo do lugar, a história vai mudando. Aí você vai lembrar que essas almas são espíritos. E aí, quando você lembra de espírito, você lembra, faz associação com assombração sobrenatural e começa a ter medo. Mas você é um espírito. Você tem medo de você? Quando a gente começa a imaginar isso, nem percebe o quanto que nós somos o Espírito. E quanto que mudou as coisas. Desde o momento, lá no século XIX, quando o professor Denizar Ribail, o nosso Allan Kardec, resolveu pesquisar o fenômeno das mesas girantes. Um fenômeno que acontecia há muito tempo, que acontecia no mundo, em vários lugares, não só no século XIX, mas no século XIX teve alguém que resolveu dar sentido a isso. E ele descobriu de que somos aqueles que morreram, que estão vivos em outros lugares. Somos os espíritos e estamos num corpo. E aí começou a se desenhar essa doutrina que hoje tem essa associação. Melhor
ela foi se criando desde o início com essa associação com a moral do Cristo. No Brasil, ela teve esse teor mais religioso, ligado aos credos religiosos, porque todas as doutrinas, quando elas surgem na sua natureza, na sua naturalidade, que ela vai se expandindo, ela vai se moldando conforme o povo, conforme as pessoas, conforme nós mesmos. Por isso nós dizemos, o movimento espírita é a doutrina espírita é outra, porque o movimento espírita está cheio da nossa influência. Conforme o lugar, o espiritismo funciona de um jeito, e tem mais ainda, todas as crendices e todas essas formas de mostrar a espiritualidade que existe, nós podemos chamar de espiritismo. Assim o Allan Kardec já falava, para que nós combater em nós mesmos o próprio preconceito de achar de que nós somos detentores de alguma verdade. Porque eu digo assim, eu sou espírita, não digo nem que é kardecista, porque tem alguns que vai dizer que nem pode dizer que é kardecista. Mas até nisso nós criamos dificuldades para entender. Entenda da sua maneira, procure ser honesto com aquilo que você acredita, porque acreditar é o jeito de que nós podemos acreditar, que eu consigo. Você consegue de um jeito, eu consigo de outro. Cada um tem um jeito de acreditar e a capacidade naquele momento, e nós vamos evoluindo. Ontem mesmo eu estava em casa diante de uma situação que estava acontecendo, e eu conversei com a minha companheira e disse assim: há uns anos atrás nós tínhamos um jeito de falar sobre essas questões éticas, morais, e hoje nós estamos falando dessa forma. Porém, pensar sobre ética e sobre moral, nós já pensávamos, só tínhamos um jeito de falar que com o passar do tempo ele vai se aprimorando, porque é muito complicado a gente falar sobre isso diante de uma frase de Jesus que ele diz assim: não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma régua que você medir, tu também será medido. Então você às vezes pode dizer assim: eu não posso então ver o mal. Você pode ver o mal, mas não pode julgar. Julgar, nem ele julgou. Ele diz mesmo: se nem eu posso, se nem eu julgo, dirá você. Ele que já tinha, quando esse planeta se formou, nos gases que ainda nem existíamos, Jesus já era esse espírito superior, incorruptível, essa moral emblemática, esse ser luminoso que nos serve de guia e de modelo. Antes mesmo que esse planeta existisse, ele já era esse espírito diante de nós. Então, como que é essa felicidade? Que expectativa nós temos para ser felizes? Vamos tentar resolver essa equação, porque parece matemática. Quando a gente pensa em envelhecer, lógico, é bom envelhecer? É bom envelhecer, é sinal de que você se mantém na experiência atual. Se você não envelheceu, isso é porque você já abandonou o corpo físico. Tem um lado bom, verifique sempre as coisas pelo lado bom. Mas existe o problema da doença. As doenças, elas não são de todos os tipos.
Porém, mesmo que você não tenha nenhum problema relacionado a uma doença que seja psicossomática, nós vamos ter o desgaste do próprio corpo. Quando envelhecemos, o corpo vai se desgastando e vai ficando mais frágil. Logicamente, vai causar dor, vai causar algumas doenças como relacionadas à circulação, doenças relacionadas aos ossos, vai ser algumas doenças relacionadas ao próprio à cabeça, né? Você vai ficando com a mente mais frágil, com a visão, com a audição. São inúmeros os problemas porque o corpo vai se desgastando. É natural. Então, por que ficar sofrendo por antecipação? Ou reclamar? Se isso é a natureza, nos falta muitas vezes esse entendimento. E com isso, a morte é uma consequência. Às vezes a pessoa desencarna aí com 90, para lá de 90 anos, diz: oh meu Deus, coitadinho, morreu tão cedo, mais de 90 anos. Gente, nós temos que agradecer. Chegou o momento da pessoa, ela tem que se desligar desse corpo. Mas às vezes a gente é difícil entender o apego que fica segurando o outro ali. Mais uma razão para a gente amenizar e tentar compreender a felicidade, como que ela vai acontecer em nossas vidas. Felicidade, momentos felizes, em coisas relacionadas às dores nessa vida, motivos que nós buscamos para aumentar essas dores com as nossas ações. Porque uma coisa nós temos que entender: a partir do momento em que nascemos e estamos ligados a esse corpo, nós somos responsáveis por tudo que acontecer a partir daqui. Eu sou responsável por todas as ações. Eu estou nesse corpo. Eu sou responsável por tudo que acontecer com ele e o que ele fizer provocar no outro. Sou eu responsável. Eu, o Espírito. E isso nós vamos levar para as outras oportunidades quando passarmos para as outras vidas. Nós vamos levar o corpo a partir do ponto que você deixou. Não pense você que você vai ter um corpo zerado. Não. Você vai ter do mesmo jeito que você deixou. Você deixou ele com um problema, você vai receber ele com um problema lá no outro lado. O esquecimento, vai ter o esquecimento. O corpo muitas vezes vem doente. Por isso que você vai ver pessoas que nunca fumou com problemas no pulmão. Ah, mas uma criança nunca nem fumou, morreu com problema no pulmão. Porque ele trouxe o corpo, quando em outra encarnação ele fez um mau uso daquele órgão. Nós fazemos um mau uso. Isso eu estou falando só nas questões físicas, não estou nem falando das questões emocionais, de que nós promovemos coisas que prejudicam o outro, que faz o outro sofrer. Isso é o verdadeiro mal. Nós aprendemos isso também nesse capítulo, porque esse capítulo ele vai tratar justamente das aflições, das dores, das vicissitudes. As vicissitudes são as questões que nós vamos viver na Terra. Naturalmente, se você não fizer nada errado a partir daqui, mas você vai sofrer as vicissitudes, porque é natural nesse planeta em que estamos. Aonde estamos é normal passar por vicissitudes.
É natural, faz parte. Pode ser branco, pode ser preto, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser pobre, pode ser rico, não importa. Pode ser qualquer um. Todos irão passar. Faz parte da natureza aqui, dessa vida. Então, por que acrescentar isso a uma infelicidade? Se é natural, se faz parte. Entendamos como que é a vida. E nós temos um presente maravilhoso conosco, que é o conhecimento da doutrina espírita. A doutrina espírita, essa filosofia de vida agregada com a moral cristã, com o Evangelho do Cristo, nos faz melhores, nos faz pessoas privilegiadas de ter esse conhecimento, de poder ter isso a mais em sua vida. Isso é uma felicidade. E aí já começa a pensar no projeto para a nossa felicidade. Não tem como nós fazermos um projeto de felicidade para um ano novo se não acrescentarmos em nossas vidas a doutrina espírita. A doutrina espírita. A visão do Cristo. Este modelo, este guia, que é perfeito, que é o caminho perfeito, sem erros, que você vai trilhar. E pode ter certeza, a felicidade é certa, porque não é a felicidade ilusória. Eu, num diálogo com minha filha, a minha filha já é uma mulher adulta, tem 32 anos, e ela dizia assim, sobre comportamentos de colegas de trabalho. Ela trabalha na área da educação, e dizia sobre um casal que estava em vias de separação. Ela falou para mim, mas pai, se ele não está feliz, é ruim ele procurar a felicidade com outra pessoa? Aí eu falei para ela assim, filha, eu não sei. Eu só sei dizer para você que a felicidade não é deste mundo. Porque está escrito no Eclesiastes. E por que não é desse mundo? Por essas razões todas que nós falamos aqui. Da vida ser uma vida limitada ao corpo físico. Então, se eu for prejudicar o outro que está comigo, veja bem, eu estou falando, não estou aqui julgando quem fez ou não fez separação ou deixou de separar. Cada um é cada um, cada situação é situação. Mas se você está num relacionamento e você está infeliz por alguma razão, você precisa conversar com a pessoa que está ao seu lado. Precisam conversar e buscar entender as razões dessa infelicidade. Agora, eu, pela desculpa de dizer eu vou me relacionar com outra pessoa para buscar a felicidade com a infelicidade do outro, prestemos bem atenção se isso é ético. Se você gostaria de ter isso para você, coloque-se no lugar do outro, sem julgamento, apenas coloque-se no lugar do outro. É um assunto polêmico, é um assunto doloroso e que tem muitas facetas, que tem muitas formas de entender. Temos que ter o cuidado de não julgar, temos que ter o cuidado do que vamos dizer. E eu falava com a minha filha e eu falei para ela, então pense, minha filha, você está buscando a felicidade, a pessoa está buscando a felicidade, seu casamento não está bom, você está infeliz com o seu marido, pense, converse com ele, antes de qualquer coisa que você vai fazer. A gente tem que fazer na vida, sempre pensar, sempre raciocinar, porque nós somos seres pensantes, mesmo nesses momentos mais delicados. Quando nós agimos por impulso,
a possibilidade de dar errado é muito grande. E nessa virada de ano, para o ano seguinte, dizem alguns espíritos, eu acompanho vários canais de espiritismo, de várias vertentes, e algo muito comum na fala dos espíritos, algo que já estava comigo aqui, na minha cabeça, já martelando na minha cabeça, era justamente as questões éticas, as questões morais. Temos que ter muito cuidado com o que vamos fazer. Já dizia Jesus, a cada um segundo as suas obras. E aquele que tem uma semana de evangelho já tem muita responsabilidade. Tomemos muito cuidado com o que vamos fazer. Eu citei essa experiência porque eu vivi para mostrar de que eu tentei fazer algo dentro daquilo que eu estava vivendo, sem ser apenas uma questão filosófica, porque frases, palavras bonitas é muito importante. Ler o Evangelho, estudar o Evangelho é maravilhoso, mas definitivamente devemos vivê-lo, devemos praticá-lo. O Evangelho deve ser vivido da maneira que você consegue. Não olhe para o outro, não fique esperando, eu vou olhar para o outro, como é que o Carlinhos está vivendo? Olhe para você. Eu tenho que melhorar, eu tenho que me elevar. Eu me lembrei agora de uma historinha de um rabino, em que ele dizia que Deus sabia de todas as coisas, e uma pessoa que era ateu, querendo desafiá-lo, disse assim: mas se Deus sabe de todas as coisas, por que você precisa fazer oração, se Ele já sabe de tudo? E o rabino olhou para ele assim, aí disse para ele: você está pensando que quando você faz oração, você está passando alguma informação para Deus? Que Deus não sabe de nada? Você vai surpreendê-lo? Você vai falar algo de que ele já não sabia? Você está achando que a oração é para isso? É para informar a Deus? A oração é para nos levarmos, porque eu preciso ir até Ele, e eu só vou nesses momentos em que eu me concentro, em que eu apacento minha alma, meus pensamentos, e aí eu converso com Ele. Faça um teste. Se alguém aqui duvida, se alguém aqui acha que a oração não tem poder, no momento mais difícil que você estiver vivendo, calme-se e chame por Deus. Diga apenas aquela velha frase que eu aprendi lá com a minha avó: valei-me, meu Deus. Apenas isso. E cale-se, e você vai sentir a presença de Deus com você. Não tem nenhuma dúvida disso. Você irá sentir imediatamente, porque Deus é misericordioso e é amor sempre. Jamais nos julga, jamais nos condena, jamais nos castiga. As coisas ruins, as dores, as vicissitudes, somos nós mesmos que provocamos. Nós somos como Deus, também criamos, mas de forma imperfeita. Criamos para nós dores, criamos para o outro dores. No nosso projeto
de felicidade, nós temos que aprender a amar. E a amar sem querer que o outro lhe ame de volta. Apenas ame. Comece a amar. Eu tenho também um exemplo bem prático. Eu conheço um homem de 26 anos que mora na minha casa. E não importa o que ele faça, eu sempre vou amá-lo. Sempre vou amá-lo do mesmo jeito que eu amei quando ele veio ao mundo. Quando eu tive a notícia de que ele chegaria para viver comigo. Hoje ele tem 26 anos. Semana passada ele completou 26 anos. Meu filho, esse homem que ainda mora comigo, pode fazer o que ele quiser. Posso ficar triste? Mas jamais vou deixar de amá-lo, sem precisar que ele me ame. Isso é amor. Aprendamos a amar. No nosso projeto de felicidade, tem que ter o amor e tem que ter a conexão com Deus. Sempre conecte com Deus. Na hora que você for tomar qualquer decisão, lembre-se de que Deus nos emprestou tudo. Não somos dono de nada. Tudo que temos aqui é por empréstimo. Então, converse com Ele, se conecte com Ele, e aí nós teremos possivelmente felicidade sem ilusão, porque a felicidade está além do que nós conhecemos aqui na terra, com aquilo que consideramos coisas felizes. Deus te abençoe, Deus ampare a todos nós. Um feliz 2025. Muito obrigado a Ana por ter me convidado para estar aqui esse domingo, no último domingo do ano, e nós podemos conversar sobre esse tema, todos nós, e refletirmos sobre a nossa felicidade. Muita paz.